falou, a gente está vendo aí a questão da taxa de juros Uhum. e por uma reunião que teve aí no Copom, tudo indica que vai manter a taxa de juros alta e criminosa que se impõe aí, que sufoca a população, né? A gente já vai falar propriamente da questão do Copom, mas o Lula, ele afirmou que essa taxa de juros é irracional, Uhum. é absurda, e que o Campos Neto joga contra o país, né? Exatamente. O Lula, né? O grande monstro aí do arcabouço fiscal que quer tirar dinheiro dos pobres, ele falou o seguinte: o problema com o Banco Central não é do governo, é da sociedade. Não é o governo que está brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional da Indústria está brigando. A Federação das Indústrias de São Paulo, a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os maiores varejistas estão brigando com a taxa de juros. Ele fala que os senadores que colocaram o cidadão lá, né, o Campos Neto, tem que verificar se ele está cumprindo com o que deve cumprir. Tem que cobrar ele. Ele disse que o Campos Neto joga contra a economia brasileira. Fala que não tem uma explicação aceitável da taxa de juros estar em 13,75%. Não temos inflação de demanda. Então a gente vê, né? É, é um negócio muito louco, né? Outras pessoas, de acordo com o Estado de São Paulo, falaram que o Campos Neto está declarando guerra contra o governo, está boicotando o governo Lula, etc. O que faz muito sentido também, né? Se a gente parar para ver, manter essa taxa de juros aí é impedir que o Lula possa governar, né? Você não tem dinheiro para fazer nada, nenhum projeto minimamente ambicioso você pode fazer, porque vai tudo para os banqueiros, né? Mas você vê, o Lula, ele está se colocando diretamente contra uma das figuras centrais da manutenção do poder do imperialismo sobre o país. A esquerda, em vez de estar discutindo isso daqui, está discutindo o arcabouço fiscal. Está criticando, né, o Lula. Sendo que o problema não é nem o Lula, é o Congresso, todo mundo sabe. Tem matéria aqui no Estado de São Paulo também, que se der tempo a gente vai comentar, do pessoal criticando o arcabouço fiscal também, porque não é radical o suficiente. Ah, não, é Então, porque o Senado vai mexer no arcabouço fiscal, né? nossa. Bom, é isso aí. Não sei se o Vicente quer comentar. Eu achei muito boa a colocação do Eu achei Lula, boa mas também. que ela revela um outro aspecto da questão, né? De Uhum. que a própria burguesia está É a contra. burguesia nacional, Uma né? burguesia mais ligada a um setor mais produtivo e não Uhum. à especulação financeira, né? Exato. Eu queria comentar o seguinte, que teve uma manifestação contra o Campos Neto, né? Esse pessoal que está aí falando contra o Lula foi na manifestação? Não, eles Vai ver estavam em que eles são... reunião, Vicente. Eles falaram. A Foi isso reunião que o foi no Uriel dia. citou A agora. reunião deles foi no dia da manifestação. Por isso que a FNL não foi. A FNL foi na manifestação. Não, você vê, parece que eles estão a favor do Campos Neto, né? Esse cara aí não é um cara que falou que estava indo tudo bem no Brasil porque os mendigos têm Pix? Então, um cara que fala uma coisa dessa, ou ele é cínico, então ele não pode ocupar esse papel. Uhum. Porque um cara cínico, ele tem um problema ali, ele não está entendendo o que está acontecendo. Porque, então, ele não pode ocupar o papel, porque ele não tem moral para ocupar esse papel. Agora, vamos imaginar que ele é o seguinte, que ele não é cínico, né? Que ele então, ele é meio burro, porque se ele fala isso, então como é que um cara burro que fala essa besteira pode ocupar o papel determinante que ele está ocupando, né? E se esse papel é um papel tão importante, por que esse papel não é eleito? Por que ele não é escolhido diretamente pelo presidente? Né? Por que a gente tem que ficar, né? Assim, sob a arbitrariedade desse cara? Quem votou nesse cara? Quem colocou esse cara no poder? Né? Quem é esse cara que está aí, né? Então, isso é uma coisa assim que tem que ficar claro. E é lógico que ele está indo de encontro ao Brasil. Porque imagina, veja bem, isso não é coisa de um psicopata? Um cara que, em vez de pensar na própria nação, olha quantas pessoas ele está prejudicando, quantas pessoas ele não está matando com essa história. Quantas pessoas estão morrendo de fome por causa dessa taxa de juros. Mas, ao princípio, então, parece que ele não está nem aí com isso. Se ele não está nem aí, que espécie de ser humano é esse?
que coloca uma especulação sobre a vida das pessoas. Isso tem um nome, não tem? É isso aí, eu passo a palavra. É isso aí. Marcos Roberto, quer falar? Não, eu concordo com todo mundo que falou aí, né? É uma coisa muito boa que o Lula fez, né? Essa questão dele criticar aí e tal, isso aí vai impulsionar o pessoal a aumentar as próximas manifestações, né? Isso é interessante. O pessoal da esquerda, ele dizia, não é uma questão de incompreensão também, né? Isso aí já faz parte de uma campanha golpista mesmo, né? Eles não vão participar do ato desse aí mesmo, de forma nenhuma. Os atos deles são atos que visam a acelerar a decomposição do governo Lula. Esse é o caráter do papel do PCB, do PSTU, então eles não vão participar desse ato. Isso aí, quem faz esses atos foi o que igual aconteceu. Logo após a Conferência Nacional dos Comitês de Luta, né, relembrando que tinha representantes dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC nessa conferência. Na mesma semana que acabou, teve um ato aí com 2.000 pessoas do principal sindicato aqui dos metalúrgicos, do ABC. Né? 2.000 pessoas fizeram uma manifestação contra os juros altos do Banco Central e pelo Fora Campos Neto. Isso aí decide, né? Se a CUT emplacar aí e convocar os atos, você vê que o ato foi, vamos falar a verdade, foi importante, mas foi michuruca. Mas havia até nós que estávamos dispostos aí no ato, a gente teve dificuldade de saber o dia direitinho, né? Havia toda uma... Havia 2 cards, 2 datas. Tinha 2 datas. Uma Tal. dia 20, outra Você vê dia. que não teve, um problema isso não aí. teve uma organização, uma convocação massiva. Se houver, isso aí também é de propósito. Vai que as coisas tomam proporções aí que o próprio sindicato não consegue controlar, que além de você derrubar o Campos Neto, você já varre toda essa direita aí. Ninguém sabe o que pode acontecer. Os operários na rua aí são capazes de garantir aí que o governo Lula aprove tudo que for preciso e necessário para a população pobre. Então, por isso que eles têm medo dessa manifestação, e aí acontecem as manifestações. Se progredir isso aí, e progredir a campanha golpista contra o Lula, essas manifestações elas vão diminuir o vermelho totalmente, vai aparecer os alaranjados, até ficar verde e amarelo. Foi assim da outra vez. E deixa eu agradecer o superchat aqui do Thiago Pires. Ele falou o seguinte: o Banco Central Independente expressa a dualidade de poder hoje no país. De um lado, um governo eleito pelo povo, e do outro, os golpistas banqueiros. É isso aí, né? É isso que a gente está vendo, né? É uma luta aí constante, né? Que quem não compreende isso daí acaba falando bobagem, como fala aí o PSTU, como fala aí o PCB, né? Bom, é isso.